Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez para o nosso bate-papo matinal. Então, irmãos, amigos, você que me assiste e tem tido paciência comigo, eu não sou o expert, né? Não. Eu sou uma pessoa que gosta de observar bem as coisas e gosto de conversar. A minha intenção sempre foi e continua sendo, de alguma forma, contribuir para que pelo menos uma pessoa seja ajudada. Por isso que eu gravo meus vídeos, levanto cedo. Eu estou sem relógio aqui agora, porque não deu tempo de colocar o relógio. Tá? Eu esqueci de colocar o relógio, mas deve ser agora mais próxima das 6 horas da manhã, porque eu levantei cedo. Nós estamos nos dias de verão, então os dias de verão são 4h40, 4h30, o dia já começa a clarear. Né? Hoje eu levantei, acordei, faltava 5 minutos para as 5. O dia já estava claro. Bom, no dia 22 de outubro, no dia 22 de dezembro agora, eu e minha esposa, o nome da minha esposa é Rosilene Vieira de Souza, né? É o nome dela. E o apelido dela é Leninha. E ela gosta muito mais que chame ela de Leninha do que Rosilene. Tá. Agora em 12 de dezembro, nós completamos 28 anos de casado. 28 anos. Né? Casamento. Né? 28 anos. Quando nós casamos, eu gosto muito de... Eu não sou muito de contar essas coisas, né? Muitas coisas assim na igreja, mas às vezes eu conto as partes, né? Porque às vezes eu quero inspirar alguém e tal, alguns pontos eu conto. Então, você imagina como é que era o Brasil 28 anos atrás, há quase 30 anos atrás. Quando eu fui para a Assembleia de Deus, eu fui com 15 anos de idade, Assembleia de Deus, Ministério de Itaoca, a qual pertenço, a qual também eu sirvo. Eu sou servo, né? Eu sirvo a Deus na Assembleia de Deus, na filial do Ministério de Itaoca, cujo pastor presidente é o pastor Haroldo Pascoal, né, que foi o meu diretor. O pastor Haroldo Pascoal foi o meu diretor de mocidade. E hoje ele é meu pastor presidente. Olha só que maravilha. Né? Eu fui para a Assembleia de Deus com 15 anos de idade. Quando eu fui, na época que eu fui, o pastor Haroldo não era da Assembleia de Deus ainda. Não, ele foi depois. Ele e a esposa. Não sei se foi 3 ou 4 anos depois, eles foram. Olha, há 28 anos atrás, o mundo era muito diferente, o Brasil muito diferente, os costumes muito diferentes, né? As coisas eram totalmente diferentes. As famílias, a cultura dentro do nosso país era diferente. Mas havia muitas coisas, né? E eu chego na Assembleia de Deus com 15 anos de idade. Chego na Assembleia de Deus, eu acompanhava minha mãe numa outra igreja. E quando fui ficando jovem, e lá na igreja, nessa igreja que eu frequentava com a minha mãe, eu gostei muito porque eu tinha um problema e os irmãos oraram por mim e esse problema foi sanado. E eu sou muito fiel às coisas, né? Aquilo que é concreto. Eu sou fiel àquilo que é concreto. E esses irmãos oraram por mim e naquela mesma noite a enfermidade que eu tinha, ela sumiu. E por conta disso, eu era também um adolescente, eu devia ter meus 13, mais ou menos, acho que 12, 13 anos, acho que eu devia ter. E comecei a seguir a ir com a minha mãe para esta igreja. Nos cultos eu orava muito, porque essa igreja eles tinham uma metodologia de oração muito boa, eu gostava, porque para mim, como
adolescente foi muito bom, né? Eu orava muito e eu orava de 6 às 7, depois quando o dirigente chegava, nós orávamos de 7 às 7h30, né? Isso naquele tempo. Então eu fui para a Assembleia de Deus porque não tinha jovens na igreja onde eu estava, eu era muito sozinho. Então eu fui para a Assembleia de Deus por isso. Aí eu visitei um dia, eu tinha um colega, né? Eu tinha um colega que trabalhava comigo, que a sua mãe era da igreja. Ele não era não, ele era meu colega, né? Eu não vou falar nomes aqui para não ter problemas assim. Mas ele era meu colega, mas aí a mãe dele, a mãe, as irmãs dele eram da igreja. Depois elas saíram, tá? Inclusive, né? Deixa pra lá. Aí eu fui um dia visitar a convite da família. A família me convidou a visitar a igreja Assembleia de Deus. Vamos lá, você vai gostar. Lá tem uma mocidade grande, você está muito sozinho e tal. E eu fui. Eu fui numa quinta-feira. Era culto de meio. Aliás, eu fui num culto de quinta-feira. Assisti o culto, gostei muito. Eu era um adolescente, eu era um jovem com 15 anos de idade. E gostei muito e voltei para casa pensando muito nas coisas, né? Eu não era membro dessa igreja ainda, porque eu era muito novo e lá não batizava muito novo, lá se batizava depois de 18 anos. Nessa igreja não batizava com menos de 18 anos, só batizava a pessoa com 18 anos. Hoje muita coisa mudou. E eu fui para a Assembleia de Deus, visitei a quinta-feira e gostei. Aí me deu vontade de ir de novo. No domingo eu não fui, porque fui na igreja com a minha mãe, onde ela ia. E quando fui na terça-feira, era palavra, estudo de palavra bíblica, né? Estudo bíblico na terça-feira, bíblico doutrinário na terça-feira. E eu resolvi ir. Só que eu cheguei na igreja, estava tudo fechado. Eu falei, tem culto hoje? Como é que tem culto hoje se está tudo fechado? Aí tinha um porteiro no portão principal da igreja, era um obreiro, ele falou, olha, tem culto aí, mas é só para os membros. Eu vou ver se eles vão deixar você entrar. Eu era um garoto com apenas 15 anos de idade. E lá na igreja, nessa igreja, eu fui para lá em 1988. 1988. Né? Cheguei lá em 1988. Pensa aí, 1988 para hoje. São, se não me engano, 32 anos. Se não me engano. Naquele mesmo ano, só que para mim entrar, eu passei por um outro porteiro. Já estava na porta principal da entrada. Não era a porta principal. A porta principal, ela estava fechada. Aí os membros iam entrar pela porta dos fundos, porque era um culto fechado, só para os membros. Aquele dia eu fui lá, quando eu cheguei no porteiro, na porta que dava acesso para a igreja, para entrar no templo, eu encontrei um outro obreiro, porteiro também. Ele falou, olha, para você entrar aqui, você passou lá no primeiro porteiro, ele te liberou, poderia te deixar você entrar direto, mas eu não te conheço. Então você precisa apresentar algum tipo de documento, de qual igreja que você é, para a gente poder apresentar ao pastor presidente, e ele vai decidir se você vai entrar ou não. Beleza. Dei o documento e peguei um documento de oração que eu tinha, que eu marcava as orações. Lá nessa igreja onde eu estava antes, eu marcava as orações, mas era oração em jejum. Se eu jejuar, eu tinha as linhas lá, o ponto de marcação, de 1 até 31. Se o mês fosse 31, tudo bem. Então ali eu orava. Por aquele cartão, eles avaliavam a minha intensidade, se eu estava orando mesmo ou não. Eu só podia marcar aquele cartão se eu orasse. Era o único cartão que eu tinha, porque eu não era membro daquela igreja. Eu era jovem e ainda não tinha sido batizado. E eu passei aquele cartão e fiquei esperando lá. Passou 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Aí uns 5 minutos, quase 10 minutos depois, o obreiro voltou. Porque eles acham que ele deve ter discutido se pode entrar, se não pode, tal, deixaram ela entrar.
eu era um convidado também de uma família, que eu não vou dizer o nome aqui. Hoje essa família não está mais na Igreja Assembleia. Tá. Entrei e tal. E dali por diante, eu entrei, me apresentaram, eu disse que eu era da igreja tal, e assisti ali a palavra, gostei muito, porque ouvi coisas que eu não escutava, porque os assembleianos, eles gostam muito de ir a fundo no texto, de buscar a raiz do texto. É o que dá sentido às coisas, senão você anda no superficial. Se você não entrar na raiz do texto, você não buscar a profundidade do que realmente quer dizer, você vive no superficial. E eu gosto de coisas que me trazem firmeza. E eu gostei da palavra, falei, não, eu vou outro dia, rapaz, esse negócio tá bom. E por ali fiquei. Eu pedi autorização para ficar na igreja. Aí me disseram, você tem 15 anos, você já pode batizar, porque se você ficar aqui, você pode até, você vai ficar como um congregado, ou como, né, você vai estar participando, mas você precisa batizar. Lá não tinha conjunto dos adolescentes, era só o conjunto dos jovens, e o conjunto dos jovens antigamente era engraçado. As crianças desde a idade dos 11 anos ingressavam no conjunto da mocidade. Não tinha adolescente. Na época, o departamento dos adolescentes foi criado no tempo que eu eu fui o primeiro líder, eu fui um dos primeiros líderes, na verdade o primeiro que participou da mudança entre separar aqueles jovens com menos de 15 anos, acho que era 15 anos, com menos de 15 anos, para formar um grupo de adolescentes, porque a mocidade está muito grande. A mocidade teve um período que estava com quase 80 pessoas, se não me engano. Então, nós separamos aquele grupo de adolescentes e eu passei a ser um dos diretores daquele grupo. Fui diretor e na escola dominical fui professor. Eu participei da formação do grupo de adolescentes da igreja, do departamento de adolescentes da igreja. Eu participei, porque na época eu fui convidado a participar desse departamento, né? Até a ideia foi do outro irmão que, né, deu essa ideia, e o pastor acatou e escolheu a gente para ser. Era eu, se não me engano, a Solange da Moreira, Sidney Nunes, se não me engano, fomos os diretores. Acho que a Solange, não sei se uma época ela foi só a regente, teve uma época que ela foi a segunda diretora e regente também. Depois teve um período, acho que ela foi a primeira diretora. Bom, voltando ao assunto, a Assembleia de Deus e tal, ali passei mais um período, mas se não estou enganado, de uns 5 anos, mais ou menos, 6 anos, mais ou menos. Daí, primeira vez que eu avistei a minha esposa falando de casamento, ela tinha 12 anos de idade. Gostei muito do jeitinho dela. Ela tinha 12 anos de idade, primeira vez que eu a vi. E eu tinha 15. Mas era engraçado naquele tempo. E a gente não podia conversar, não podia namorar e tal. Era aquela coisa interessante. Era uma essência tão gostosa que eu não sei como é que eu te explico. A gente não namorava, mas é engraçado, né? Ela não me ouviu na primeira vez, eu mandei recado, ela não me deu ideia para mim, né? Com 12 anos também, né? Então, ficou na troca de olhares ali, e eu continuei. E quando eu fui namorar mesmo de fato para casar, ela tinha 15 anos. O pai dela não queria, porque ele era muito sistemático, achava a gente muito novo e tal. E a primeira vez que a vi a vi na igreja. Depois eu conversei poucas vezes com ela, esporádicas vezes, nesse período, porque eu avistei ela com 12 anos e olha, Deus me livre,
Você não podia namorar com essa idade. E eles não aceitavam esse tipo de namoro sem compromisso. E era um negócio muito marcado. A mocidade tinha supervisor naquela época, aquele supervisor que olhava essas coisas para não deixar esses casalzinhos ficarem namorando sem compromisso e acabar gerando tinha uma pessoa só para cuidar dessa parte. Então a gente procurava, às vezes conversava, não tinha, naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha essas coisas de redes sociais, Facebook, internet nem sonhava. O telefone, ele naquele tempo, ele não era uma linha que você ligava e eles vinham instalar. O telefone você tinha que comprar a linha e entrar na lista de espera. Depois que privatizou, aí você tem o serviço, você pede uma linha de telefone, hoje está até obsoleto, né? Telefone fixo, quase ninguém tem. Eu não tenho telefone fixo aqui em casa, eu só uso telefone de celular. Eu e minha família. Então, a gente trocava conversa, a gente não podia conversar porque, primeiro, o pai não deixava, a gente era muito novo. Segundo, a igreja também não via com bons olhos pessoas muito novas namorar, né? Mas interessante que a gente conversava com bilhetinhos. Eu acho que ela deve guardar ainda, lá dentro das coisas dela, muitos bilhetinhos que eu escrevi para ela. Então eu escrevia os bilhetinhos, né? Eu escrevia os bilhetinhos e mandava para ela. Às vezes mandava um presentinho, uma coisa que eu achava que ela gostava, eu mandava para ela. Assim, às vezes eu ouvia umas coisas bonitas e tal, coisas pequenas, não podia ser coisa muito grande, porque o pai dela era muito sistemático. Inclusive eu gostava muito dele, porque quando eu fui namorar, de fato foi ele que me convidou. Ele mandou eu ir lá, né? Falou, pede fulano para vir aqui que eu estou vendo que ele está te rodeando há muito tempo. Mas isso foi muito tempo depois, né? Foi tempo depois. Aí eu namorei, nesses 15 anos, que ela completou 15 anos, eu namorei. Eu vou resumir alguma coisa aqui, porque o tempo não vai dar. O vídeo vai ficar grande, tem que puxar a pipoca aí. Então, ali nós conversamos, um dia ele me convidou, né, para conversar, ela já tinha 15 anos. Nesse ano eu me esforcei e dentro desse mesmo ano eu conversei com ele, fui na casa dele conversar com ele para namorar, para nós oficializar o namoro. Ela foi em fevereiro daquele mesmo ano, em fevereiro de 1992, né? Eu fui para lá em 88 e em 1992 eu caso. Ou seja, 92 são 2 anos, 92, 88, 89, 90, 91, 92. 4 anos depois eu casei, né? Porque eu já tinha um pensamento dentro da minha cabeça. Eu ficava imaginando como que seria a minha vida, se eu seria casado, se eu casaria ou não. Eu tinha esse pensamento já. Eu ficava me estudando como que eu iria casar, como que eu iria fazer as coisas, mas eu não tinha recurso, eu não tinha profissão. E naquele tempo não era fácil você adquirir uma profissão. Quem tinha não gostava de passar informação para ninguém. Hoje eu tenho um canal no YouTube direcionado à elétrica, que eu passo algumas informações para as pessoas, principalmente os iniciantes, né? Às vezes as pessoas que já são formadas na elétrica, já trabalham há muito tempo na elétrica, eu até tenho no meu canal, né? Eles estão ali para somar, para nos ajudar, porque a intenção do canal, talvez tenha uma informação que eu tenho que o outro não tenha. Também os feras lá do canal pode estar utilizando, mas é um canal para ajudar mesmo. Na época que eu comecei, não tinha. Então, eu era um braçal, um servente, que se falava naquele tempo, que faz tudo, né? Então, em 1992, eu não tinha profissão, não tinha nada, eu caso. Eu casei, passando esse período tudo, não podia namorar muito tempo, era no máximo 8 meses que eles davam para a gente poder namorar e casar. Eu estive lá em fevereiro, na casa do meu sogro, conversando com ele. Ele
Falou, ó, você me esperou muito tempo e eu também te esperei muito tempo, né? Então nós estamos empatados. Ou seja, eu tive que ter paciência, porque eu sabia que você estava rodeando minha filha, né? E você teve que ter paciência para chegar o momento. Até aqui, então vamos conversar. Você vai casar com a minha filha e tal. E não conversava esse negócio para ficar esse namoro. Lá não tinha esse negócio de você conversar para namorar e não casar. Se está namorando é porque queria casar. E o que é o resumo disso tudo? Eu casei em 1992, em dezembro de 1900, aquele mesmo ano. Em 1992 eu conversei na casa do meu sogro, no mesmo ano eu casei. Eu conversei em fevereiro e casei em dezembro. No dia 12 de dezembro de 1992 eu casei. Certo? Aí eu tenho 3 filhos. O Rafael, que hoje ele deve estar com uns 27 anos, deve estar completou 27 anos, ou vai completar 27 anos. Eu tenho a Kimberly, que deve ter uns 24, sei lá, deve ter uns 24 anos. E eu tenho a Kézia, que deve ter uns 22 anos. Se eu errei aí, só a Leninha minha para poder olhar esse vídeo e falar se eu errei ou não. Então, o que eu presumo disso tudo? Quando nós casamos, nós éramos muito novos. Ela tinha 16 anos, eu tinha 20. Alguns diziam que nosso casamento seria de apenas 30 dias. Há pouco tempo eu encontrei uma pessoa, um senhor, ele falou, você está casado com aquela mesma mulher, com a sua mesma namorada que você casou aquela vez na Assembleia? Eu falei, estou. E engraçado, né? No dia do seu casamento, estava eu e outro colega discutindo que vocês não durariam 30 dias. Eu falei, não, Deus está presente no meu casamento e daqui uns dias nós vamos completar mais um ano de casamento. Então, o dia 12 de dezembro agora, eu completei, juntamente com a minha esposa, 28 anos de casado. Eu estou feliz. Por quê? Eu vou explicar. O homem não precisa ter muita coisa. O homem não precisa estar insatisfeito porque ele não tem o mesmo volume que o outro tem. Se você vive a sua vida, pensando em ter o volume do outro, você vai ser um fracassado. Você precisa ser feliz no seu cenário. Os cenários em toda a história do ser humano, eles serão diferenciados. Há pessoas que terão muitos, outros terão poucos, outros que não terão nada. Tá? Mas muitas coisas estão dentro da cabeça do homem aqui. Ele precisa pensar. Se ele quer alguma coisa, ele precisa pensar. Mas se o outro tem mais do que ele não precisa estar preocupado com isso. O outro deve ter alguma receita que ele não teve. Então, isso não diminui e nem aumenta não aumenta o ego de ninguém. O ser humano hoje, se você olha hoje nas redes sociais ou na mídia, ou pessoas que gostam de estar sempre aparecendo, elas querem ter sempre algo bonito para mostrar. E isso acaba criando um sofrimento interno dentro da pessoa, né? Quando eu casei era um tempo difícil, né? Era um tempo difícil. E para se conseguir as coisas, fazer um curso, era tudo muito caro. E não era qualquer pessoa que ia conseguir. Naquele tempo, faculdade era questão de... Era só para os afortunados, aqueles que tinham condições. Mas eu lutei. Quando eu casei, eu ganhava salário mínimo. Dava mal para pagar o aluguel, pagar o supermercado, pagar a farmácia. Ai de nós se ficássemos doentes, né? Então tinha um grau de dificuldade muito grande. Nós passamos muitas dificuldades porque eu não tinha profissão. E nesses anos todos eu sempre tive... eu fiquei envolvido, né? Eu, minha esposa, nós procuramos nos envolver e se aplicar aos nossos filhos. Eu sei que existem muitos problemas conjugais, pessoas com situações mal resolvidas, e eu não quero assim dizer que essas pessoas são isso, são aquilo, nada disso. Eu não quero dizer isso para essas pessoas. Elas têm seus problemas, seus motivos, e todos os casos precisam ser analisados. Eu não sou aquela pessoa dizendo, é infeliz por causa disso. Não. Nunca podemos julgar as pessoas dessa forma. Devemos sempre prezar pelo bom entendimento, prezar para que a pessoa tenha sucesso na sua vida.
há situações, há casos e há casos que acontecem na vida da pessoa. Então, se aconteceu uma situação ou não, alguém não deu certo na sua vida conjugal, eu não quero aqui ficar diminuindo ou dizendo que essa pessoa é uma pessoa infeliz ou derrotada. Não. Alguma coisa aconteceu, não deu certo, não está dando certo. O que eu desejo para essas pessoas é que elas sejam felizes. É o máximo que eu posso desejar. E que elas têm jeito. Que elas devem trabalhar e buscar alcançar um estado bom na vida delas. Eu não quero aqui julgá-las e dizer que sou melhor, né? A minha história que estou contando, do casamento, acho que é interessante, que não é essa que estou contando uma parte. O que eu visualizo nisso tudo, nesse tempo todo de casamento, eu relacionei 4 itens. Um deles é o amor. O amor precisa ser trabalhado na vida de um casal. O amor de cumplicidade, de entendimento, de perdão, ele precisa ser trabalhado. Você tendo amor, todos os outros itens vão estar relacionados, porque o amor ele vai fazer com que haja harmonia, paz entre esse casal e a família que ele vai adquirir. Segundo é a paciência que tem que ter um com o outro, né? É a paciência. É a condição de você esperar a cada tempo uma situação e outra. Por que paciência? Eu tenho 3 filhos. Eu e minha esposa, nós conversamos uma época e dizemos assim, olha, vamos nos dedicar aos nossos filhos, vamos encaminhar eles para a vida, né? E vamos pedir a Deus que nos dê condições de alcançar alguma coisa até a sua volta. E assim nós oramos a Deus, nos dedicamos. Outra coisa que nós fizemos, que eu e minha esposa nós fizemos, que não é uma imposição minha como marido e esposo, e não é uma imposição dela. Isso fala de cumplicidade, isso fala de amor recíproco. Nós decidimos trabalhar junto na obra de Deus pelas pessoas. Eu gosto muito de ajudar as pessoas, eu gosto muito que as pessoas se sintam bem, né? Então, existem coisas que a gente nem menciona, não fala, mas a gente está sempre contribuindo para ajudar alguém. Eu gosto muito. Eu tenho um sonho na minha vida ainda em trabalhar com ação social, mas eu preciso me estruturar financeiramente, que ainda não estou. Porque você se estruturando financeiramente, você tem condições melhor de ajudar os outros. Eu ajudo naquilo que eu posso, né? Outra coisa do amor é a paciência que eu estou falando para você. O que quer dizer isso? Olha, nós decidimos cuidar e encaminhar nossos filhos. Nós encaminhamos o filho mais velho, que é o Rafael. Ele se formou ele é técnico formado, né? Na época, o Rafael até queria fazer engenharia, mas eu não tinha condições de pagar engenharia para ele. Mas tinha um curso do Instituto Federal, que era o curso técnico, de técnico em eletromecânica. Falei, meu filho, vamos combinar um negócio. Papai não tem condições de pagar um curso para você, que seu curso é caro. Vamos combinar um negócio. Você faz o curso técnico e esse curso vai te ajudar a você ganhar dinheiro para que você possa fazer uma engenharia no futuro. E assim, meu filho, tá bom, pai, vamos fazer assim. E para você ter ideia, é interessante, eu estava tentando fazer o IFES também. Eu já era eletricista, eu tinha certificado de eletricista, mas do Senai. E eu falei assim, e eu fiquei reprovado na prova. Para poder entrar no IFES, você faz uma prova. Eu fiquei reprovado naquela prova 6 vezes. 6 vezes tentando fazer aquela prova, né? O tempo não vai dar, porque o celular grava 33 minutos. Aí o que acontece? 6 meses. 6 vezes. E quando eu passei, era o tempo que meu filho também fez a prova, passou, e nós estudamos na mesma sala, no curso técnico de eletromecânica ali no Instituto Federal. Para mim foi uma honra muito grande compartilhar a mesma sala com meu filho. Eu gostei muito, uma coisa muito gostosa. E meu filho fez o curso, graças a Deus. Hoje Deus abençoou que ele está trabalhando, está cuidando da família dele, ele é casado, tem uma esposa abençoada, tem uma filha que é a nossa neta muito linda. E já no caso da Kemily, eu já foi, não sei se foi em 2014, 2015, não sei,
acho que foi em 2014, ela entrou na faculdade. Não tínhamos condições de fazer a faculdade dela. Não tínhamos condições, mas eu falei assim, não, faz a inscrição que Deus vai abrir portas. E ela fez a inscrição do curso de Direito da faculdade. Engraçado que Deus foi abrindo portas. E graças a Deus nós conseguimos pagar a faculdade da Kelly. O interessante é que na metade do curso, na metade do período dela, ela fez a prova do Enem e quebrou em 50%. Aí o curso dela, o custo do curso dela ficou pela metade. Olha que maravilha. Você precisa confiar em Deus, que Deus sempre ele abre uma porta. Se você tiver medo de buscar alguma coisa, você não vai conseguir. E a Kézia no ano seguinte também entra. Tudo curso acima de R$800. O custo da Kézia é R$1.200. Né? Mas ela também quebrou, fez o Enem, entrou pagando alto, acho que 900 e pouco. Mas aí ela conseguiu fazer a prova também e quebrou em torno de 50% também. O curso caiu pela metade. E graças a Deus, nesse ano agora, 2020, ela está se formando. Então, graças a Deus, eu consegui encaminhar. Nós conseguimos, eu e minha esposa, encaminhar nossos filhos. Agora nós estamos nós dois aqui. E às vezes eu levanto cedo e ela levanta logo em seguida. A gente conversar, bater um papo. Eu amo muito a minha esposa e quero que Deus nos abençoe a nossa união. Eu gosto muito de trabalhar pelas pessoas. E eu e ela temos muito a fazer ainda. A não sei que Deus queira, não queira. Mas temos muito a fazer. Quero me dedicar ao Senhor, me dedicar à sua obra. Tem dia que você está saturado, cansado, de mente, de corpo. Mas não tem coisa melhor do que você fazer as coisas para Deus. Pedro perguntou para o Senhor, Senhor, nós estamos te servindo, nós vamos ganhar o que com isso? E o Senhor falou assim, aquele que serve a mim será abençoado tanto nesta vida quanto no porvir. Então, aqui é apenas um resumo da história do meu casamento. E desejo a todos vitória, sucesso para todos na sua vida. E eu acredito que o ser humano tem condições de chegar. É apenas uma parte da história. A história é muito longa, tem muitos assuntos, muitas coisas que eu poderia ter falado e não vai dar tempo de falar nesse vídeo. Mas estou muito feliz pela bênção de Deus na minha vida. Não sou rico, mas eu estou feliz com a porção que Deus tem me dado. Deus abençoe a todos. Conversamos numa próxima.